Primeira pergunta, está sendo plantado aqui no Mato Grosso, em quais regiões? Que média de altitude? Regiões mais baixas, como o eixo 163 aqui, ou você está em Sapezal, Primavera do Leste? Sul do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, divisa com o Mato Grosso do Sul. A gente está em Sapezal, acho que dá uns 4.000 hectares, em Diamantino. E no Vale do Araguaia. Legal. No Vale, a região do Vale ali, ela se destaca, né? Produção dos pulses, produção de gergelim. Então, ali, aquela região é um país à parte. Beleza. Essa questão da sustentabilidade e de agregar valor e produzir isso dentro do Brasil. O Brasil já tem destaque aí na aviação agrícola com os motores a etanol, que a Embraer, né, tem o Ipanema. E existem muitas empresas que já estão com os planos de adoção. O SAF ainda é muito caro porque tem pouca produção, mas pelo que você está me dizendo aí, 50.000 hectares de carinata produzida no Brasil, logo matéria-prima não vai ser o problema, né? Vai ser mais difícil achar onde beneficiá-la. Mas vamos para o processo agronômico agora. Você acabou de dizer, né? Carinata era utilizada como uma planta de cobertura com possibilidade de colheita. Lá em Botucatu eu fiz a minha iniciação científica com milheto. Então eu fiz todas as finalidades do milheto. Acabei aprendendo a conversar com ele de tanto tempo que eu passava do lado da planta. Quais as principais características agronômicas da carinata, principalmente quando a gente fala em regiões, Felipe? Aqui no Mato Grosso nós conseguimos fazer uma safra de soja, na sequência um milho, um sorgo ou um algodão. Então o regime de chuva aqui ainda tem nos permitido, lá no Vale já está encurtando, ainda tem nos permitido trabalhar com 2 safras cheias. Agora, quando eu vou para o oeste da Bahia, região do Matopi-Bapá, ali o produtor ele tem muita restrição a essa segunda safra. Hoje tem sido feito um trabalho forte com o sorgo, porque sim, corta a água, então ele tem que trabalhar com uma integração com braquiária para guardar água no solo e tentar fazer a segunda safra. Como que é o posicionamento agronômico da cultura hoje? Quais são os benefícios dela em termos de produção de massa? E como que é o processo de colheita? Eu consigo colho como milho, colho como uma plataforma de soja, porque eu sei que ela é pequenininha, né? E aí entra se for deiscente, perde tudo. Como é que funciona toda essa integralização agronômica da cultura? Não, perfeito. Então, existe um ponto no Brasil que é um break-even. Hoje a gente está tentando definir qual que é a latitude dessa. Mas se eu considerar do sul do Paraná para baixo, o posicionamento é plantio de 15 de abril a 15 de maio. Perfeito. Isso para a gente pegar as chuvas também, evitar um pouco de geada, tanto no momento de plântula como enchimento, o grão aquoso. Mas quando a gente olha do Paraná para cima, o plantio é recomendado de 20 de fevereiro até fim de março. Tá? Okay. Isso porque a gente precisa pegar... A carinata ela vai precisar em torno de 200 a 250 milímetros para produzir, para fechar o ciclo dela. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Mas ela precisa disso daí, de 70 a 75% dessa chuva nos 40 primeiros dias. Então, a carinata ela ficou 50 milhões de anos evoluindo na Etiópia, num país de chuva de monções, onde os 4 primeiros meses chove de até alagar o país e 8 meses sem cair uma gota de água. Então, o que a carinata ela faz? Semeio ela com a plantadora de soja ou com a plantadora de trigo. O espaçamento, a gente diz que é o espaçamento que tiver regulado a tua máquina. É 45, 50, ou se for com a de grãos miúdos, a gente pede para fechar uma linha. Então plantar no 34 ao invés do 17. Tinha-se uma máxima em que as brascas, a canola precisava ser plantada no 17, mas isso porque ela antigamente tinha materiais muito deiscentes. Então, para evitar que ela chicoteasse uma na outra, você plantava ela muito justa. Só que você abria mão de produtividade, a incidência de doenças ali também ficava mais forte, e ela ficava muito alta, o que às vezes fazia com que ela tombasse. Então, com as novas variedades de canola menos deiscente, você consegue plantá-la no 34 e explorar o máximo dela. A carinata é 0 de deiscência, ela não tem esse problema. Então, a gente, eventualmente, até um teste que os produtores ali de Sapezal e Campo Novo dos Parecis me falou, por que eu não posso plantar no espaçamento do algodão? Eventualmente pode, sabe? É um dos experimentos que a gente está fazendo. Quando ela tem mais espaço para engalhar, ela fica também, né, ela engalha mais. A produtividade da carinata está nas ramificações primárias,
Então favoreceria isso tudo, mas esse daí é um teste que a gente está fazendo esse ano. Então semeei com a plantadora de soja, com a plantadora de trigo, no espaçamento que eu estiver regulado. Ela vai ficar os 35 primeiros dias investindo mais em raiz do que em parte aérea. Então é normal o produtor ligar pra gente na segunda semana, putz, cara, não tá indo, tá devagar, né? E ele só tira a foto aérea da planta. Das próximas vezes, arranca a plantinha, vamos ver como que tá indo a raiz. E é incrível, ela cresce de 2 a 3 vezes mais na parte de raiz do que na parte aérea. Quando dá 30 dias, é batata. O produtor me liga e fala assim, Felipe, lindo projeto, vocês vão mudar o mundo mesmo, só que eu vou gradear a minha área aqui, porque aqui não foi. Eu falei, tá, então vamos fazer assim. Tira 3 fotos para mim. Uma hoje, uma daqui 9 dias e depois 9 dias de novo. Se ela não tiver crescido 1 metro, e é uma plantinha que ela tá com 4 pares de folha, né? Se ela não crescer 1 metro nesse período, eu levo um baldinho de Heineken gelada, a gente gradeia junto e ainda toma uma cervejinha. Nunca me mandam a terceira foto e nem me pagam cerveja. Ela arranca mesmo, né? Depois... Ela arranca. E vamos lá para a fisiologia. Ela para com 4, 5 pares de folhas expandidas e todo fotoassimilado é convertido em aprofundamento de raiz. Perfeito. Quando ela chega a 1,20 m, 1,5 m de profundidade de raiz, aí ela já encontrou uma reserva saudável de água. Ela abre todos os estômatos para favorecer a fotossíntese. E todo fotoassimilado é focado no crescimento vegetativo. E aí ela vira uma máquina de crescimento. Ela é uma C4 ou é uma C3? Uma C3. Ah, tá. Uma C3. E aí toda semana você vai ver uma outra planta. Então ela arranca de uma vez, aí ela começa a crescer. Aí ela arranca de uma vez. Fecha a linha. No plantio dela a gente tem que entregar uma cultura no limpo, tomando cuidado com o residual de inibidor de ALS e PPO. Então isso daí é um limitante. Plantio de carinato. Posso fazer um plant aplique de S-metaloclor para segurar ainda um pouco mais. E aí 35 dias para ela fechar a linha. Fechou a linha, aí a gente passa a ter o herbicida mais barato e mais eficiente do mundo. Que é a sombra. A própria planta. Então ela fecha mesmo a linha. E além disso, a queda das folhas, a decomposição da folha, por ter muito enxofre e glucosolinatos, acaba gerando uma alelopatia para plantas daninhas. Então, o que está no bacheiro não vai. A sementeira da carinata praticamente não existe. A máxima é que se você entregar ela na lavoura no limpo, ela devolve no limpo.